Então, galera, como eu estava falando para vocês, nós vamos começar a nova disciplina. Na verdade, ela já começou, né? Vamos começar a dar uma olhada nela hoje. Conforme eu falei com vocês na semana passada, essa disciplina é uma disciplina que vai tratar de bastante assuntos referentes ao ensino médio. Nem aprofunda muito em assuntos que seriam de ensino superior, não, é mais ensino médio mesmo. Então, vai falar muito sobre a função afim, que é a função de primeiro grau, função de segundo grau, ou quadrática, também é chamada. Vai demonstrar para a gente bastante, vai falar da gente bastante sobre relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Vai falar também um pouco sobre teorema de Pitágoras, aquela questão, aquela Bhaskara, né, que antigamente é, todo mundo fica meio com medo dela, né, a fórmula de Bhaskara lá. Então é basicamente isso, essa disciplina. Eu vou começar. Alguém tem alguma dúvida relacionada à disciplina que não conseguiu esclarecer durante a aula? Ou tentou fazer um exercício e não conseguiu? Ficou alguma dúvida? Não, não, aqui tá tranquilo. Ô, Paulo, tudo certo. Em relação à teleaula 1, tá no esquema, cara. E a teleaula 2? Não viu A, ainda não? a 2 eu não assisti não, né? Porque ontem teve a prova. Aí eu tô dando Pode crer. um slide ainda, cara. Assim, Não, bastante informação, né? Mas eu não assisti a aula ainda não. Cada prova ontem. tranquilo. Deixa eu só ver o que a teleaula 2 aqui falou aqui. É sobre o quê? É sobre relações trigonométricas, é um retângulo, basicamente. Bem, vamos lá. Então vamos começar aqui dando uma olhada nos exercícios da teleaula 1. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Pum. Então a aula atividade fala sobre. A teleaula 1 falou basicamente sobre função afim. Então isso aí, gente, já vai ficando na cabeça. Função afim é uma função de primeiro grau. Nada mais do que isso. Função quadrática é uma função de segundo grau. F de x. Quando a gente tem uma função, a gente tem, por exemplo, y é igual a alguma coisa, né? Mas igual eu falei semana passada, a gente vai deixar de ver essa notação para começar a ver, por exemplo, f de x. Por que muda essa notação? É justamente para a gente entender que a gente está trabalhando com uma coisa que está em função de outra. Então, você falou f de x, que seria o nosso y, é uma função que está em função, um valor que está em função de x. Então, determinados valores de x vão nos dar valores diferentes para essa f de x. Então, é basicamente isso. Questão 1, por exemplo. A usina hidrelétrica é um complexo de engenharias, elétrica e mecânica, compreendendo as áreas de hidráulica, estruturas de concreto, geotecnia, geologia, de tecnologia do concreto, computação, blá, blá, blá. A partir de um estudo sobre o consumo de energia elétrica num determinado local, chegou-se à equação C igual a 400T, em que C é o consumo em quilowatt-hora e T é o tempo em horas. Partindo da ideia de que o consumo de energia é ininterrupto, calcule quantos dias são necessários para que o consumo atinja 9.600 kWh. Então, ele nos deu uma função, né? Função de primeiro grau, C é igual a 900T, então, seria, por exemplo, C de T. Então, é uma coisa que a gente vai ver bastante também. Deixa eu abrir aqui para vocês. Por exemplo, a gente vai deixar, ao invés de a gente ver igual esse caso é o caso primeiro, é bom que a gente já dá uma olhada. A gente teria f de x, isso aqui é uma função de alguma coisa em relação a x, ax mais b. Essa é a fórmula genérica de todas as funções de primeiro grau. Mas igual ele falou lá, ele tem uma função c que é igual a 400T. Então, aqui é a mesma coisa se eu tivesse um C de T, ou seja, o meu consumo, que varia em função do tempo que eu tenho. Então, é basicamente isso. E aí ele me pergunta quanto tempo eu gastaria para consumir 9.600 kWh. Então, ele me pede o tempo para consumir 9.600 kWh.
Beleza. Então, simples. Simples, 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 simples. Ele me deu um valor de consumo e me pediu um tempo. Então, na verdade, eu tenho o que aqui? Eu tenho o C de um tempo que eu quero, que é igual a 9.600. Mas o C de T não é 400T? Então eu tenho que 400T é igual a 9.600. Então T é igual a 9.600 dividido por 400. Ora, deixa eu ver o que vai dar aqui. 24. 24 o quê? Se eu tenho a potência em quilowatt, o consumo, né, vamos dizer, quilowatt-hora, eu teria isso aqui, esse resultado aqui seria, então, em horas, 24 horas. 24 horas, na verdade, é o quê? Um dia. Então, a resposta dessa questão é um dia. Entenderam como funciona? No caso dessa letra A. Então, simples assim, ó. Nós temos uma função de primeiro grau, segue a fórmula x mais b. Lembrando que o nosso A, nesse caso, vai ser o 400. Tá muito pequeno aí ou tá dando para ver? Aqui dá para ver. O nosso A vai ser o 400. O nosso B, se a gente quisesse colocar aqui, seria 0, né? Porque 0 é o elemento neutro da soma, da soma e da subtração. Então, o meu A vai ser o 400, o meu B vai ser o 0. A partir disso, tocou, fez, tranquilo. Alguma dúvida nessa aqui? Não, né? Show, nada. Então, vamos passar para a Belezinha, próxima. show de bola, pessoal. Aí ele aí. Fala, Reinaldo. Até que enfim, conseguiu? É nóis. É nóis. É nóis. Tamo junto. Eu tô no da minha mulher aqui. Não, tranquilo, sossegado. Importante você estar aqui. Eu tô no da minha mulher aqui. Beleza, valeu. Então vamos lá, gente. A questão 2 fala o seguinte, eu vou só ler para vocês, não vou colocar lá não. Ó. Uma empresa de mototáxi cobra pela corrida um valor fixo de R$ 2,44. Então, o valor fixo é igual a 2,44. Mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Então, o valor variável é igual a 2,90 por quilômetro rodado. Ele pede para a gente construir a lei da formação dessa função, que retorna o f de x para uma distância x percorrida e calcule o valor a ser pago numa corrida de 8 km. Beleza. Então, ele me fala que é por quilômetro, né? Então, no caso, a gente vai ter uma relação linear. Vocês concordam comigo? Você fala assim, por quilômetro rodado, quer dizer que a variação é linear. Eu não tenho uma variação quadrática, eu não tenho uma variação de terceiro grau. Por quê? Porque é que eu tenho uma variação linear. Ele já me fala isso. Se eu tenho uma variação linear, a minha função vai ser uma função afim do tipo ax mais b, certo? Beleza. Agora vamos pensar o que vai ser isso aí. O nosso f de x vai ser o quê? O valor pago. Quanto vai custar a nossa viagem, certo? Eu tenho um valor fixo de 2,44. Então eu vou botar o 2,44 aqui. Se eu andar 10, 20 ou 60 mil quilômetros, o valor fixo é ele. Então isso quer dizer que o quê? Que esse valor não se altera de acordo com os quilômetros rodados. Ou seja, esse valor não está em função de x. Então, o 2,44 na nossa função vai ficar quietinho ali. Não vai ter x acompanhado com ele. Entenderam? Porque se eu tivesse o x acompanhado do 2,44, se eu andasse 2 km, eu ia ter um valor. Se eu andasse 10, eu ia ter outro. Mas nesse caso é o valor fixo, então 2,44 fica quietinho. Mais 2,90 por quilômetro. Então eu tenho 2,90 que multiplica o quê? Cada quilômetro rodado.
Eu estou chamando os quilômetros rodados de x, porque eu estou fazendo em função de x. Se eu estou fazendo em função da quilometragem rodada, então o meu x aqui vai ser os quilômetros rodados. Então eu vou ter 2,90 vezes x. Notem que aqui eu tenho uma função afim que segue essa regra de criação aqui. Ela só está fora da ordem. Se eu colocar na ordem, 2,90x mais 2,44. Beleza, nós escrevemos a nossa função. Nós escrevemos a função... Nós construímos a lei da formação dessa função. Só que ele pede para a gente calcular qual seria o valor de uma corrida de 8 km, seguindo essa formação aí. Então, o que ele está pedindo, na verdade? Ele está pedindo quando x igual a 8. Então, na verdade, o que ele quer? Ele quer o f de 8. O que eu faço para descobrir o f de 8? É só eu substituir 8 em todos os lugares que tem x. Então, eu teria 2,90 vezes 8 mais 2,44. Então, o meu f de 8, que é o que ele quer, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2,90 vezes 8 mais 2,44. 25,64. Então, para uma corrida de 8 quilômetros, o valor será de R$ 25,64. Simples, rápido e fácil. Só tem que tomar muito cuidado onde que você vai, na hora de gerar a sua lei de transformação da função, o que vai estar acompanhado de x, o que não vai estar acompanhado de x, para que você não se perca, porque aqui a gente está vendo funções simples, funções de primeiro grau. Mas existem funções que são muito diferentes e muito mais complexas do que isso, como, por exemplo, a função de segundo grau. Só para efeito de esclarecimento, uma função de segundo grau, só para efeito de esclarecimento, não tem nada a ver com essa questão aqui, não. Vou até apagar aqui, ó. Ficou alguma dúvida na questão? Não, tranquilo. Então, só para a questão de esclarecimento, a gente pode mostrar, eu vou mostrar para vocês aqui, qual é a forma geral de uma função de segundo grau, por exemplo. A função de segundo grau tem essa forma, ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos dar uma pausinha aqui, ó. Eu vou abrir aqui para vocês um aplicativo que eu acho muito bacana de vocês começarem a mexer nele, que chama GeoGebra. É bastante famoso, que é esse aplicativo aqui, ó. É uma calculadora. Vamos ver aqui, graficamente, qual é a diferença entre uma função de primeiro grau e uma função de segundo grau, por exemplo. Então, a função de primeiro grau, eu vou colocar ela como... Deixa eu ver isso aqui. Como é que a gente acabou de fazer? Vou botar aqui uma função qualquer. 2x mais 4. Beleza, ó. Essa reta verde que está aí, ó, é justamente a função de primeiro grau que é dada pela lei de formação 2x mais 4. O que significa isso? Que todos os pontos, na hora de gerar esse gráfico, todos os pares ordenados que a gente fala, então, para x2, y vai ser 8. Então, a gente vê aqui, ó. Por quê? Porque essa reta aqui, ó, ela é justamente a função 2x mais 4. Então, se eu quero saber quanto vale y, y sempre vertical, quanto vale y quando o x vale 2, é só substituir 2 na função e eu vou saber. 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8. Ou seja, o ponto 2, 8 vai estar exatamente aqui na nossa função. 2 em x, 8 em y. Quando o meu x vale 0, ó, 2 vezes 0, 0, só fica o 4. Quando o meu x vale 0, o meu y vale 4. Então, é importante vocês entenderem isso para poder plotar um gráfico, para vocês poderem gerar um gráfico, esboçar um gráfico, que pedem muito nessa disciplina também.
Então, o esboço de um gráfico de uma função de segundo grau é simples. É só você pegar 2 pontos. Então, você pode pegar o ponto x0, ver quanto vai dar y, e pegar o ponto x1 e ver quanto vai dar y. Como é uma reta, a partir disso eu consigo botar do jeito que eu quiser. Se eu tivesse negativo aqui, ó, o que vai acontecer com essa reta? Ela vai virar de lado. Ela vai passar a ser uma reta decrescente. Tá vendo? Ó? Ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Naquela primeira situação nossa, era uma reta crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Agora, se eu tivesse uma função de segundo grau, x² mais 3x mais 9. Vamos ver se... Opa, não veio o quadrado, né? Deixa eu tirar esse 9 e botar 2. Uma função de segundo grau, ó, ela já deixa de ter a forma de uma reta. Ela já deixa de seguir uma reta. Ela passa a ser uma parábola, que a gente chama de parábola. Essa parábola vai possuir um vértice, que é o valor, nesse caso, mínimo da função. Ou seja, quanto vale o mínimo dessa função aqui, que é o valor mínimo aqui. E ela vem, essa aqui, como a concavidade dela é voltada para cima, a concavidade é voltada para cima, porque o meu A aqui é positivo, é mais 1. Então, como ela é uma parábola voltada para cima, eu vou ter até o vértice decrescente, do vértice para cima, crescente. Agora, se eu coloco um menos no A, vou botar menos 1, o que vai acontecer com essa parábola? Ela vai rodar, ela vai virar com a boca para baixo. Ó. Ela vai virar uma parábola, continua sendo uma parábola, porque continua sendo uma função de primeiro grau, de segundo grau, só que com a concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer que altera. Até o vértice eu vou ter um valor máximo, eu deixei de ter. Lembra quando era positivo eu tinha um valor mínimo? Agora, como é negativo e ela está voltada para baixo, eu vou ter um valor máximo. Máximo da função. Isso é muito importante, a gente vai descobrir. O máximo dessa função aqui, por exemplo, é o quê? É o vértice dela. É aqui em cima. Então, essa aqui é a cara de uma função de segundo grau. E só indo mais um grau para cima, uma função de terceiro grau vai. Uma função de terceiro grau tem a forma x², por exemplo, mais x², mais x, mais 2, mais 3. Ela passa a ter... Deixa só x². Outro tipo de função. É um outro tipo de função. Deixa eu ver uma aqui que dê para a gente ver melhor. Aqui. Aqui a gente consegue ver melhor. Ó. Ela é como se fossem duas parábolas. Uma função de primeiro grau eu tenho uma reta, uma função de segundo grau eu tenho uma parábola, e uma função de terceiro grau eu vou ter duas parábolas. Então, uma função de segundo grau eu tenho um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Essas são as diferenças, basicamente, das funções. Se eu calcular essa função aqui, ela vai me dar 3 raízes. 3 locais em que a função toca o eixo x. Que vai ser esse ponto aqui e esse ponto aqui. Mas vamos voltar lá, porque isso aqui é só um aperitivo. Ô, Paulo, pode falar. Quando eu vou fazer o cálculo na mão, porque nem todas as vezes a gente vai ter essa calculadora GeoGebra, né? Uhum. Eu fiquei na dúvida aí, por exemplo, eu tenho uma função x² menos 4x mais 5. Eu tenho que fazer as comparações aí para mim montar, para mim esboçar meu gráfico. Uhum. Por exemplo, essa função x² menos 4x mais 5.
eu faço ela todinha para mim conseguir esboçar o gráfico. No caso, ela inicia com -1 e vai até 5. Eu fiquei nessa dúvida, a questão eu preciso chegar a esse -1 até -5, eu preciso igualar o sinal positivo com negativo. Espera aí, qual é a função que você falou? X ao quadrado menos 4x mais 5. Você quer saber como é que faz essa aqui sem usar o programa? Essa função está onde, essa função? É algum exercício? Essa função aí está na atividade 1 aí, na apostila. Uhum. Então, essa função ela tem uma característica que você pode notar aqui. Qual é o jeito de... Vou usar outra. Vou usar outra função aqui. Também não vai dar. Beleza. Vamos primeiro pegar isso aqui para eu te explicar começar a te responder a sua pergunta. Quando eu tenho uma parábola, para eu traçar não é igual eu traçaria como se eu fizesse uma reta, né? Não é só eu pegar e colocar dois valores de x e ver um valor de y e traçar. Porque a reta, se eu tenho 2 pontos, eu traço qualquer reta. Porque ela já vai estar fixa, vai estar fincada, porque é uma progressão linear. No caso de equações de segundo grau, funções de segundo grau, eu não tenho essa possibilidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho alguns pontos da minha função que são pontos que vão me guiar. Por exemplo, essa função, x ao quadrado menos 9, como que eu traçaria o gráfico dessa função? Então, deixa eu fechar aqui e abrir aqui para mostrar para vocês. Então, minha função, na verdade, eu tenho f de x igual x ao quadrado menos 9. Como que eu faço para encontrar essa função? Plotar, como que eu faço para esboçar esse gráfico? Eu preciso de 3 pontos que vão me dar a possibilidade de eu conseguir fazer esse gráfico. Quais são esses 3 pontos? O vértice da função, ou seja, onde a função muda de sinal, vamos dizer assim, onde ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente, ou vice-versa, que vai ser o nosso vértice, e também as raízes dessa função. Quando eu tenho as raízes dessa função, eu sei onde ela toca o eixo x. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou achar as raízes dessa função. Ou seja, o que é raiz? Quando a gente fala, eu quero achar as raízes dessa função. Eu quero saber quanto vale x quando y vale 0. Então, eu teria que fazer o que aqui? F de x vai ser igual a 0, porque eu quero saber justamente quanto vale x quando o meu y é 0. Então, eu faria x ao quadrado menos 9 igual a 0. Vou resolver da forma mais fácil aqui, tá, gente? Porque eu não tenho b. O meu b aqui, no caso, é 0. Então, eu vou jogar o menos 9 para lá, vai ficar mais 9. Vou colocar a raiz quadrada nos dois lados, né? Ou eu vou jogar a raiz para lá, igual costuma se dizer, né? Vou jogar o inverso da potência, a radiciação. E aí eu encontro qual é a raiz quadrada de 9? Qual é a raiz quadrada de 9, gente? 3. 3. Só que não é só 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Mas menos 3 vezes menos 3 também é 9. Então é mais ou menos 3. E por que eu estou falando isso? Vamos voltar lá para o gráfico. Lembra disso aqui. A gente chegou o quê? A gente achou que a nossa função
ela vai ser... o y vai valer 0 quando o x vale mais 3 e menos 3. Então, eu vou até separar. É o famoso x' e x duas linhas. Opa! 3 e menos 3. Vamos voltar para o gráfico da função lá que está gerado no GeoGebra. Para a gente ver uma coisa. Ó, quer dizer o quê? Quer dizer que quando y vale 0, lembra que eu falei que f de x é igual a 0? Então eu estou falando que y vale 0. Eu descobri que x vale menos 3 e 3. Vamos ver se está certo? Ó, quando y é 0, x vale menos 3 e x vale 3. Então a gente chegou num resultado plausível, né? Então eu teria já 2 pontos para eu poder para eu poder começar a escrever para começar a esboçar esse gráfico. E eu teria também a outra possibilidade, que é o quê? Achar qual é o ponto do vértice. Qual é o ponto do vértice dessa função? Então, vamos voltar lá. Achei as raízes e vou achar o vértice. O vértice eu consigo achar por fórmula. Eu vou ter um x do vértice e vou ter um y do vértice. Ou seja, eu vou ter 2 coordenadas que vão me falar exatamente onde que o vértice está. E aí, por fórmula, eu tenho que o quê? Que o meu x do vértice é menos b dividido por 2a. Esse é o meu x do vértice, por fórmula. Então, meu x do vértice vai ser igual a menos b, só que nesse caso aqui, lembra que eu falei que o meu b é 0? Porque essa função aqui é como se eu tivesse essa função aqui, ó. X ao quadrado mais 0x mais menos 9. É a mesma coisa. Se eu resolver isso aqui por Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós vamos chegar no mesmo resultado, 3 e menos 3. Mas eu fiz direto porque a gente não tem o b, fica mais fácil. Então, menos b, o b vale 0, então o meu x do vértice vai ser igual a menos 0 dividido por 2 vezes 2 vezes a. Quanto vale meu a? Meu a vale 1. 2 vezes 1. Menos 0 vai dar 0. Então, o meu x do vértice vai dar 0. O y do vértice, eu descubro fazendo o quê? Menos, por fórmula também, volto a falar, menos delta dividido por 4a. Então, o meu y do vértice vai ser isso. Sabendo que delta menos... O delta é o quê? Menos b mais... Não. B ao quadrado menos 4ac. Esse é o meu delta. Isso tudo dividido por 4a. Opa! Então, na verdade, aqui, ó, eu vou ter o quê? Menos b ao quadrado. O b é 0. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 que multiplica a, que nesse caso vale 1. Opa! Que multiplica c, que nesse caso vale o quê? Menos 9. Menos 9. Isso tudo dividido por 4a. 4 vezes 1. Então, na verdade, o nosso y do vértice vai ser igual. O 4 vai dar 1, menos 1 vezes 9, vezes menos 9, vai dar 9. Então, o meu y do vértice vai dar 9. Então, ó, meu x do vértice deu 0, meu y do vértice deu 9. Vamos ver se foi isso mesmo que deu lá no gráfico. Opa.
que é o vértice? O vértice é onde ele muda de sinal. O vértice é aqui embaixo. Ó. O meu vértice, você está vendo que está em cima do menos 9 em Y. E está em cima de que em X? Zero. Está exatamente em cima do meu eixo X. Então, é assim que a gente consegue calcular, esboçar o gráfico de uma função. Agora, vamos voltar para a função que você falou aí. Qual que era mesmo, que eu até esqueci? X ao quadrado menos 4x mais 5. X ao quadrado menos 4x mais 5. Notem, o que tem de diferente nessa função aqui? O que vocês conseguem ver uma coisa que não está acontecendo nessa função que aconteceu na outra? O vértice não está encostando no eixo X. A função não encosta no eixo X, em hora nenhuma. Ela chega até aqui e vai embora. Isso quer dizer o que para a gente? Isso quer dizer que quando a gente for fazer o delta, não existirão raízes reais. Vai dar o delta vai ser antes de fazer. Não fiz a resolução dessa questão, mas eu sei que o delta vai dar negativo, porque na hora que eu for fazer a raiz de delta vai dar a raiz de um número negativo. O resultado da raiz de um número não é que não existe, tá? Existe raiz de números negativos, mas existem a raiz do número negativo só nos números imaginários. Não existe raiz de número negativo nos números reais. Então, por isso que aqui a gente não consegue... não consegue, não. Essa função não toca o eixo X. Partindo-se disso, a gente pode traçar essa função aqui de que forma? Nós podemos, que ela já vai ficar um pouco mais complexa de traçar, né? Concordam comigo? Porque eu não vou ter x' e x2'. Vamos checar, vamos ver na prática. Ver se eu estou falando mentira para vocês. Ó, a minha função agora passou a ser x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, beleza, vamos partir exatamente do mesmo jeito que a gente falou da outra hora. Eu quero saber quando o meu f de x é zero. Então, eu quero saber que quando x ao quadrado menos 4x mais 5 é igual a zero. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo isso? Calculo por Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Fórmula. Ih, rapaz, agora eu não sei como é que escreve, hein? Mas faz de conta que é assim. Mas eu acho que não é assim, não, mas tudo bem. A minha fórmula de Bhaskara vai me dizer o quê? Que o resultado disso aqui é menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, isso tudo dividido, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a nossa fórmula de Bhaskara é justamente isso aqui, ó. Às vezes você vai encontrar ela desse jeito, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Às vezes você vai encontrar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sabendo-se que... Vou até deixar assim que vai ser melhor para a gente fazer, ó. Sabendo-se que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Beleza, então vamos partir desse princípio aqui. Primeira coisa que a gente tem que calcular é o delta. Então, na verdade, o delta vai ser b ao quadrado. O meu b aqui, ó, vou criar até mais um. Isso aqui é um método, tá? De resolução. Quando vocês estão começando, se vocês não lembram muito bem isso aqui, não tem isso muito aguçado, é bom vocês fazerem passo a passo. O que vocês fazem? Separa o que é A, B e C. Então, na verdade, o meu A é igual a 1, certo? O meu B é igual a menos 4 e o meu C é igual a 5. Então, esse A, B, C aqui é só pegar aqui e substituir lá. Então, B ao quadrado. B é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, vezes C, que é
5. Então, o meu delta vai ser igual menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai dar mais alguma coisa, né? 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 5, 20. Ó, delta é igual a menos 4. Quando a gente for jogar esse menos 4 nessa continuação da fórmula de Bhaskara, nós não vamos achar a raiz real nos números reais. A gente só vai achar uma raiz imaginária. Exatamente por isso que essa função, em específico, não toca o eixo x. O nosso delta deu negativo. Se o nosso delta tivesse dado positivo, igual no caso passado, que se a gente tivesse feito ia ter dado positivo, a função ela toca o eixo x em 2 pontos, que são as duas raízes reais. E se o meu delta for igual a 0, minha função toca o meu eixo x em um único ponto, que vai coincidir de ser o vértice. Ah, mas eu não consigo plotar esse gráfico? Consigo. Como é que eu faço? Eu faço o meu vértice, que eu vou continuar conseguindo fazer. Meu vértice vai ser menos delta sobre 4a lá, né? O y do vértice, menos delta sobre 4a, então vai dar menos vezes menos mais, 4 sobre 4, 1. Meu y do vértice vai ser 1. E o meu x do vértice vai ser menos b sobre 2a, que no caso aqui vai dar menos b, vai dar 4, né? Porque menos 4 dá 4, sobre 2. 2. Então, meu y do vértice vai ser, o meu x do vértice vai ser 2 e o meu y do vértice vai ser 4. E aí eu também posso calcular quanto vale a função quando o meu x é 0. Então eu teria que... Vamos fazê-la aqui. Ó, cheguei até aqui, gente, foi só para a gente ver... Até aqui foi só para a gente ver que essa função não toca o eixo x em hora nenhuma. Beleza, mas vamos continuar. Eu quero saber qual é o meu x do vértice. O x do vértice é o quê? Menos b dividido sobre 2a, que vai ser igual a menos o b vale menos 4, dividido sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1, que é 2, né? Mas eu vou deixar aqui. Então, na verdade, vai ser o quê? Menos 4 vezes menos 1 ali, menos vezes menos, mais 4 dividido por 2, 2. Então, o meu x do vértice vai valer 2. O meu y do vértice, e aí, gente, isso aqui é fórmula, tá? É menos delta, isso vocês têm que saber, sobre 4a. Então, na verdade, o meu y do vértice vai ser menos delta, que eu já calculei ali em cima, que é menos 4, dividido sobre 4 vezes 1. De novo, menos vezes menos, mais 4 dividido por 4, 1. Então, eu tenho que o meu vértice, o meu y do vértice vale 1, e o meu x do vértice vale 2. Mas eu não tenho as minhas raízes, né? Então, eu teria que ter um outro ponto de apoio para poder calcular isso aí. Qual que é o meu ponto de apoio? Que eu posso calcular? Aonde essa função toca o eixo y. Onde a função toca o eixo y? Quando o x vale 0. Então, a função toca o eixo y quando o x igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a função e vou botar o x igual a 0. Então, a minha função f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Só que eu quero, na verdade, o f de 0, para eu saber onde que essa função toca o eixo y. 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 0, 0. 5. Beleza. Com esse ponto e esse ponto, lembrem-se que aqui a gente tem duas respostas, porque
um ponto, ele é sempre um para-ordenado, ele sempre vai... A posição de um ponto sempre vai ser um valor de x e um valor de y. Então, eu consigo, a partir disso aqui, eu tenho o vértice, eu sei que a concavidade dessa função é voltada para cima, porque o meu A é positivo, e eu sei onde ela toca o eixo y, que é em 5. Então, é isso aqui que você precisa fazer para conseguir esboçar aquele gráfico. Saber que seu x do vértice e o seu vértice ele vai estar situado no ponto 2,1, onde toca o eixo y, ou seja, quando y é 0, quando x é 0, perdão, onde ele toca o eixo y é quando o x é 0. O y vai valer 5, e a partir disso você consegue gerar o gráfico. Vamos voltar para cá só para a gente confirmar se o que a gente chegou aqui faz sentido. Então, ó, tá lá. O meu vértice, o meu x vale 2 e meu y vale 1. Lembra que a gente fez? X do vértice vale 2, y do vértice vale 1. E onde toca o eixo y, ou seja, onde x é 0, o y vale 5. A partir disso, você pode gerar a sua parábola. Lembrando que, se você traçar uma linha aqui, nesse caso, em 2, aqui, uma linha vertical aqui em 2, tudo que está à direita e que está à esquerda é como se fosse espelhado. Beleza? Beleza, Paulo. Então tá. Então vamos para a próxima questão lá da aula de atividade. Vou voltar aqui. Então, a próxima questão, aquela do táxi a gente já viu, deu acho que 25,64, letra C. A questão 3 ele fala que é uma função afim, uma função em que os resultados da função são números reais, e a variável também são números reais, cuja lei de formação é f de x igual a x mais b, em que A pertence aos números reais, não nulo, porque se o A for nulo vai ser uma função constante, e denominado coeficiente angular. Então, o A, x mais b, o A é o nosso coeficiente angular. E B pertence aos números reais também e é denominado coeficiente linear. Coeficiente angular, gente, é o quanto a nossa reta, porque a gente está falando de função afim, não uma função de primeiro grau, o coeficiente angular é justamente quanto a nossa reta é inclinada em relação aos nossos eixos. E aí ele dá a função afim, f de x, igual 4x mais 1, e pede os pares ordenados. Quais são? Ele pede os x e y, tais que x é igual menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Muito simples também. O que ele quer? Pares ordenados. Eu já sei quais são os valores de x. Basta eu calcular os valores de y. Como é que eu faço isso? Quando o x vale menos 2, jogo o menos 2 aqui onde tem x e vejo quanto vale y. Então aqui é interessante, a gente pode até fazer uma tabela. Valores de x, valores de y. Então, quando o meu x vale menos 2, o meu y vai valer quanto? 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 1, menos 7. Quando o meu x vale menos 1, meu y vai valer quanto? 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Quando o meu x vale 0, 4 vezes 0, 0. Sobra só 1. Quando o meu x vale 1,
4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Quando o meu x vale 2, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Pronto. Esses são os pares ordenados. Então, na verdade, os meus pares ordenados são 1, menos 2, menos 7, 2. Vou botar 1 e 2 aqui para não confundir, muito número. Menos 2, menos 7, menos 1, menos 3, 0, 1, 1, 5, 2, 9. Esses são os nossos pares ordenados. Menos 2, menos 7, menos 1, menos 3, 0, 1, 1, 5, 2, 9. Letra B. Dúvidas? Não, tranquilo aí. Então, passando para a nossa última questão dessa aula. Essa é a teleaula 1. Vamos fazer a 1 e a 2 hoje, tá, gente? Passando para a última, a gente tem o estudo das funções, blá, 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 blá. Com base nessas informações, classifica as seguintes afirmações em verdadeiro ou falso. Eu falei blá, 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 blá aqui, gente, mas vocês têm que ler, tá? Porque aqui, na verdade, isso aqui não vai influenciar muito para a gente, não, mas às vezes influencia. Verdadeiro ou falso? A função f de x igual a x mais 15 é uma função polinomial de primeiro grau, certo? A função f de x igual a 25x mais 568 é uma função decrescente. Como que eu sei que se é uma função crescente ou decrescente? Sabendo se o meu a é positivo ou negativo. Nesse caso, o meu a é o quê? Mais 25, é positivo. Se meu a é positivo, é uma função crescente. Não quer decorar, porque na verdade isso não, para mim não é uma decoreba, porque eu entendo, eu já penso sim, mas olha só, se a função é decrescente, quanto maior o meu x, menor o meu y, certo? Então, se a gente olhar essa função aí, 25x mais 568. Se meu x vale 1, vai ser 25 mais 568. Se meu x vale 1000, vai ser 25 vezes 1000 mais 568. Vai dar um número maior, não vai? Então, quer dizer o quê? Que é uma função crescente. Se fosse menos 25x, fosse menos 25x mais 568, quando o meu x vale 1, vai ser 568 menos 25. Quando o meu x vale 10, vai ser 568 menos 25 vezes 10. Tá vendo que vai diminuir o valor? Quando x valia 1, y valia tanto. Quando x vale 10, y vale menos tanto. Então, seria uma função decrescente. Então, essa afirmação aqui está errada. Essa função é uma função crescente. A forma do gráfico da função 3x² mais 89 é uma parábola. É uma parábola. É uma função de segundo grau. O gráfico é uma parábola. Não importa se não tem o B, não importa se não tem o C. O que importa é que eu tenha o que acompanha o meu x² não seja zero. Tá? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B. Alguma dúvida? Não, pode seguir. Aí, assim, nós terminamos a aula-atividade da primeira teleaula. Vamos passar agora para a atividade da segunda teleaula. Deixa eu ver aqui. Jorge pretende cercar uma parte de seu terreno para fazer um canil e contratou um engenheiro para o projeto. Engenheiro de casa de cachorro. Como ele tem um alambrado de 10 metros, decidiu aproveitar o canto murado do seu terreno, em ângulo reto. Ó, falou ângulo reto, gente, entendam que ele está falando que o ângulo é de 90 graus, tá? Então, ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E fechar essa área triangular, esticando todo o alambrado sem sobra. Se ele utilizou 6 metros de um muro, quanto ele utilizará do outro muro em metros para construir o canil? Então ele tem... Deixa eu... Vou desenhar para vocês aqui, mais ou menos.
Então, na verdade, o que a gente vai ter? Ele falou que ele tem um muro, né? Então, ele tem um muro aqui e um muro aqui. O muro está em ângulo reto. Quando ele fala ângulo reto, é justamente isso aqui, ó. É isso aqui. Isso é um ângulo reto. Isso quer dizer que aqui vale 90 graus. E aí ele me fala que ele vai pegar o alambrado dele lá, o negócio dele, e vai juntar um com o outro e fazer uma área triangular para fazer o canil dele. Então, é como se ele estivesse pegando aqui, fechado aqui, ó, com isso. Sabendo que aqui vai ser muro, aqui vai ser muro, e aqui vai ser alambrado. Vou botar AL. Beleza. E eu sei também que esse alambrado, ele me falou, tem 10 metros. Esse alambrado tem 10 metros. Além disso, o que ele fala? Ele fala que utilizou 6 metros de muro. Então, ele veio aqui, ó, tanto faz aqui ou aqui, usou 6 metros de muro. Ele quer saber quantos metros ficou esse lado aqui, que eu vou chamar de X. Como que eu faço? Tem várias fórmulas para a gente achar esse X aqui, tá? Vou botar até vermelhinho para ficar mais bonito. Preto e vermelho. Ele quer saber quanto vale esse X aqui. Como eu ia dizendo, existem várias formas da gente saber quanto vale esse X aqui. Com o que ele nos deu, ó, ele deu a hipotenusa desse triângulo retângulo, e aí já entrando um pouquinho mais, hipotenusa é o lado maior do nosso triângulo e vai ser sempre o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus. Então, essa aqui é a nossa hipotenusa. Ele deu uma hipotenusa e deu um cateto. Ó. Eu posso achar esse ângulo aqui, eu posso achar esse ângulo aqui, sem problema nenhum. Porque eu posso usar justamente as relações trigonométricas. Por exemplo, se eu estiver tratando desse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ, ó. Essa é uma das formas. Eu sei, como eu tenho o cateto adjacente ao meu θ, ó, que é o 6, eu posso usar o cosseno de θ para achar quanto vale o θ, tá? Eu sei quanto o cosseno de θ é igual ao quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu vou achar quanto vale o cosseno e depois na minha calculadora, usando a função cosseno elevado a menos 1, acho quanto é o ângulo. Se eu quiser achar o ângulo de alfa aqui, por exemplo, posso também. Só que eu não tenho o cateto adjacente a alfa. Você entende que se eu achar quanto vale o ângulo alfa, depois eu posso achar quanto vale esse cateto adjacente a ele? Mas nesse caso, ó, o ângulo alfa, eu tenho o cateto oposto ao ângulo alfa. Ó. O cateto oposto ao ângulo alfa é 6. Então, eu posso também falar que o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. E aqui a gente consegue ver uma relação muito, muito importante que a gente não deve esquecer nunca num triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, ou seja, na verdade, quando a gente tem qualquer tipo de triângulo, a soma dos ângulos internos desse triângulo sempre vai dar 180. Sempre. Se eu tenho qualquer tipo de triângulo, a soma dos ângulos internos vai dar 180. Nesse caso, eu tenho esse ângulo que vale 90. Então, esse aqui mais esse aqui vai dar 90 também, né? Porque se a soma dos ângulos internos é 180 e um deles já vale 90, 180 menos 90 dá 90. Então, ângulo alfa mais ângulo beta, nesse caso aqui, vai dar 90. Sempre que eu tenho isso, eu tenho chamado de ângulos complementares. Quando a soma deles vai dar 90, eles são ângulos complementares. Quando eu tenho ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno de outro. E a gente conseguiu acabar de descobrir exatamente essa relação aqui. Ó. A gente viu que cosseno de θ é igual a seno de alfa, porque eles são ângulos complementares. Isso é muito importante e ajuda muito a gente a resolver. Mas eu não quero resolver assim. Não quero mexer com o ângulo aqui agora.
quero mexer, eu quero fazer de uma forma mais fácil. O que eu posso cair? Eu posso cair no nosso querido, e velho conhecido Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras faz o quê? Me fala o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A é o cateto, um cateto, e o B é o outro cateto. A hipotenusa eu tenho, então eu tenho que 10 ao quadrado é igual. Vou chamar o A de 6, então 6 ao quadrado, mais B ao quadrado. O B eu ainda não tenho, né? 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado dá 36, mais B ao quadrado. Vou inverter os dois lados, que não vai me fazer diferença nenhuma, e vou passar o 36 para o outro lado. Então eu tenho que B ao quadrado é igual a 100 menos 36. Desculpem a letra aí, gente, porque é difícil para danar. Então, B ao quadrado vai ser igual 100 menos 36, 64. Então, na verdade, ele está parecendo um H, né, de hipotenusa, mas é B. B, eu vou até mudar aqui, que eu botei X, né, mas na verdade não é X agora, mas... Agora, na verdade, é B. B é igual. Se eu tenho o quadrado aqui, eu só elevar os dois lados ao quadrado, a raiz quadrada dos dois lados, perdão, né? Ou o contrário da exponenciação é a radiciação. Raiz de 64 dá quanto? Mais ou menos 8. Mas eu tenho medida negativa? Não. Então, na verdade, aqui o meu B vai valer 8 metros. Essa é a resposta da questão. Beleza? Alguma dúvida? Ô, Paulo, a fórmula do seno e cosseno não usaria, só a fórmula da hipotenusa aí. Não preciso. Certo. Agora, se eu quisesse, eu poderia, né? Vai dar 0,6, e aí na calculadora você faz o quê? Cosseno a menos 1 de 0,6. Ele vai me dar o ângulo de 53, alguma coisa. Então, o meu θ aqui, ó, que é esse ângulo aqui, ele vai valer 53 graus, mais ou menos. Se o meu θ vale 53 graus, o meu alfa vai valer quanto? O que falta para dar 90, que é 37 graus. A partir disso, o que eu poderia fazer? Cosseno de alfa é igual a B dividido por 10. Então, cosseno de 37 é B dividido por 10. O cosseno de 37 é um número que a gente conhece. Cosseno de 37 vai dar 0,798, mas arredonda-se para 0,8. Seria 0,8 vezes 10, que vai dar 8 do mesmo jeito. Consegue-se achar a resposta da mesma forma. Beleza? Ficou feião aí, mas deu para entender, né? Tá beleza, Paulo. Só depois pegar aí certinho como que faz a calculadora aí, mas tá tranquilo. Depois a gente vê aí. Pode Não, de seguir. boa. Beleza. Deixa eu pegar uma água, só um minutinho.
Então, pessoal, passando para a próxima questão, ele me fala que, num determinado prédio, está sendo realizada uma reforma do telhado. Para subir no telhado, o responsável pela obra apoiou-se em uma escada de 25 metros de comprimento na parede vertical da casa. Sabendo que a parede do prédio com o chão formam um ângulo de 90 graus e que o pé da escada está a 7 metros da base do prédio, calcula a altura do prédio. Então, vou ter que vir de novo. Deixa eu ver isso aqui. Quer ver? Acho que vai ficar melhor fazer aqui, ó. Vocês veem que a gente tem que usar várias ferramentas aqui para conseguir mostrar melhor para vocês. Eu acho que vai ser mais interessante mostrar aqui, ó. Uma pressão um instantinho. Ô, Paulo, Oi. perguntar aí, quando que eu sei que eu uso a fórmula do seno, cosseno ou da hipotenusa? Vai ser de acordo com o enunciado aí da questão também, né? Na verdade, cara, você tem que entender, você precisa entender que quando você está trabalhando com triângulo retângulo, quando você está trabalhando com relações trigonométricas, na verdade não interessa muito qual que você vai trabalhar, não. Vai depender do que você tem, do que você quer, entendeu? Porque, na verdade, vocês precisam entender que seno, cosseno e tangente de um ângulo, eles existem justamente por conta das relações trigonométricas, entendeu? Então, eu não tenho uma fórmula para seno, cosseno e tangente. Tem várias formas de a gente achar eles. Entendeu? Então, por exemplo, eu preciso achar um cateto adjacente a um ângulo. O que vocês precisam saber? Que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é seno sobre cosseno ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Sabendo isso, daí para frente vocês podem descobrir qualquer coisa. Entendeu? Eu quis dizer? Entendi. Eu estava olhando o slide da questão e estava anotando isso aí, estava vendo isso aí, sim. Uhum. Então, por exemplo, que ele deu lá, né? Ele falou que vale. Ih, rapaz, agora tem que ver aqui. Seis. Aqui, o único ruim aqui que eu não vou conseguir fazer. Que eu já sei que é 8. E aqui vale 10. Então, quando eu falo assim, é justamente para entender que, por exemplo, que na verdade, todos esses ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui, que vale 37, olha lá, ó, esse ângulo aqui, que vai valer 37 menos 90, 53, e esse ângulo que vale 90, todos esses ângulos possuem relações trigonométricas muito intrínseca entre eles. 800. E qualquer triângulo, e aí é uma coisa interessante também, que não vai ser bom para mostrar, não, porque é AutoCAD, mas não vai ser bom, não, porque eu não consigo, tem que ter a resposta para conseguir desenhar. O importante é notar aqui, deixa eu abrir aqui o Paint de novo para mostrar uma coisa interessante para vocês, que é chamada de semelhança entre triângulos, que é muito, muito utilizada também. Porque, olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, esse triângulo aqui, a partir do momento que eu desenho esse triângulo aqui, ó, esses ângulos já estão travados nesse triângulo. Por quê? Porque ele só vai funcionar dessa forma aqui. Com esse valor aqui dando um determinado valor, esse aqui dando um determinado valor, esse aqui dando um determinado valor, e os ângulos internos um determinado valor. Mas notem uma coisa. Vamos pensar nos ângulos. Ó, eu tenho aqui, ó, esse ângulo eu vou chamar de alfa, esse ângulo eu vou chamar de
beta. Se eu traçar um outro triângulo aqui dentro, ó, faz de conta aí, gente, que são retas paralelas, tá? Essa reta que eu vou chamar de Y e essa aqui eu v'ou chamar de Y'. Elas são retas paralelas. Se eu traçar uma outra reta aqui, ó, nota que eu vou continuar tendo essa hipotenusa fazendo um ângulo com uma reta vertical. Então, esse ângulo aqui também vale alfa e esse ângulo vai continuar valendo θ. Assim como se eu marcar uma outra aqui, ó, um Y3, duas linhas aqui, por exemplo, ó, esse ângulo é formado pela mesma reta, pela mesma hipotenusa e a mesma reta vertical. Então, esse ângulo também vai valer alfa. Se eu aumentar esse triângulo para cá, ó, mesma coisa. Ó, é a mesma reta e a mesma reta vertical. Então, esse ângulo vai continuar valendo alfa. E isso é chamado de semelhança entre triângulos. Como que é a questão lá de como foi descoberta a altura da pirâmide, né? Que ele tinha a sombra em determinada hora do dia, é justamente isso. Você faz uma semelhança entre triângulos, descobre os ângulos, esse aqui e esse aqui, e a partir disso pode extrapolar, quando você tem uma medida, pelo menos, você pode extrapolar para quanto você quiser. Então você tinha numa determinada hora do dia, que foi isso que foi feito, né? Em determinada hora do dia, a sombra da pirâmide lá. Essa aqui era a pirâmide, isso aqui é a pirâmide. A sombra da pirâmide media tal, e a sombra de um homem media tal. A partir disso, ele consegue descobrir qual é esse ângulo que vai ser igual a esse aqui, utilizando exatamente essa semelhança entre triângulos. E quando eu falo que está tudo interligado, é por quê? Porque eu tenho esse triângulo retângulo aqui, bonito aqui, ó. Então eu vou ter o ângulo, vou chamar de alfa. Eu não vou dar número para ele, porque eu quero que seja geral mesmo, generalizar isso aqui. Aqui eu tenho ângulo de 90. Então aí, como eu falei para vocês, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo vai dar 180. Então, alfa mais... Rapaz, na verdade eu estou falando beta, gente, mas eu estou falando errado, perdão. Isso aqui é teta. Vou colocar o beta aqui, ó. Alfa mais beta mais 90, que eu sei que esse aqui vale 90, porque é um triângulo retângulo. Isso aqui, na verdade, vai ser... Nossa Senhora! Isso aqui, na verdade, vai ser igual a 180. Então, se eu jogo 90 para lá, eu vou ter que alfa mais beta é igual a 90. Se eu tenho isso aqui, ó, essa relação aqui, ó, um ângulo mais o outro ângulo sendo igual a 90, eu sei que esses ângulos são complementares. A partir disso, eu já posso afirmar que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Posso afirmar também que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Por isso que eu te falei que quando você já tem um triângulo montado, não vai fazer muita diferença se você vai usar seno, cosseno, tangente dele, não interessa. Você vai poder escolher do jeito que você quiser. O importante é saber as relações trigonométricas, essa questão do ângulo auxiliar, do ângulo complementar e tal, e a partir disso saber também as relações, que o seno de qualquer ângulo, o seno de θ, que eu vou botar aqui que não está ali, vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de qualquer ângulo é igual
ao seno sobre cosseno. Se eu fizer seno sobre cosseno, é cateto oposto sobre H e cateto sobre H vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é isso aqui que vocês precisam saber, são as relações trigonométricas que eu venho falando aí para vocês. Consegui responder mais ou menos a pergunta ou piorou? Deu para entender um pouco melhor, assim. Tá, eu acho que daqui a pouco deve ter alguma questão falando sobre deixa eu ver se tem alguma questão falando sobre seno e cosseno. Ah, não, tem sim. Show. A gente faz ali que vai ficar melhor. Então ele falou lá que ele tinha uma escada de 25 metros, ele apoiou na parede vertical da casa, ele sabe que da parede até o pé da escada tem 7 metros e que a escada e que a parede do prédio forma um ângulo de 90 graus com o chão. Então, dando-se todas essas informações, o que a gente faz? A gente monta um triângulo retângulo. Né? Você falou que é 90, agradece, levanta a mão para o céu e agradece, que é um triângulo retângulo, que você pode usar as relações trigonométricas e manda brasa. Ele me fala que a escada tem 25 metros, então, ó, aqui está a casa, ó. Ele apoiou a escada na casa, lá no telhado. Ele me falou que essa escada tem 25 metros. Ele me falou que da casa, que a parede da casa com o chão forma um ângulo de 90 graus. Essa é a notação de ângulo de 90 graus. E me fala que essa distância aqui é 7 metros, certo? E me pede qual é a altura dessa casa. Voltando a falar, posso achar qual é o valor desse ângulo, posso achar qual é o valor desse ângulo aqui, sem problema. Mas nesse caso, como ele quer só medidas, quer saber quais são as medidas, eu retorno ao Teorema de Pitágoras, que vai me falar que hipotenusa ao quadrado, vou mudar esse H aqui, ó. Vou colocar X, senão vai confundir com hipotenusa. Ele me fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que eu vou chamar de x e y. Não vou chamar de A e B mesmo. A hipotenusa eu tenho, um cateto eu tenho, consigo facilmente descobrir quanto vale o outro cateto. Hipotenusa é 25. 25 ao quadrado é igual A ao B, né? Vou chamar de A, o cateto 7 aqui, ó. 7 ao quadrado, mais B, que na verdade não é B, é X. X ao quadrado. Então eu vou ter, fazendo direto, 25 ao quadrado menos 7 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 576. Para eu sair disso aqui, jogo raiz quadrada nos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 576 é 24. O que é totalmente fora... Ah, não, é um prédio, né? Ele falou que é um prédio, achei que fosse uma casa. Mas vê-se que meu desenho ficou péssimo, né? Ficou totalmente fora da escala. Porque, ó, isso aqui vale 24, isso aqui vale 7, mas eu desenhei esse aqui maior que esse aqui. Na verdade, esse desenho seria mais assim, né? Com esse aqui valendo 7, esse aqui valendo 24 e esse aqui valendo 25. Beleza? Beleza aí, cara. Tranquilo. Beleza por enquanto. Então vamos
Vamos para o próximo. Ele me fala o seguinte. Um avião de uma determinada companhia aérea decola de um aeroporto percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, vou continuar no pente com meus desenhos bonitos aqui. Ele fala que o avião decolou do solo e fez uma trajetória retilínea, formando com o solo. Então, eu vou botar o solo aqui, ó. Nossa, é muito difícil desenhar aqui, tá? Formando com o solo um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 1.000 metros, qual é a altura atingida pelo avião em metros? Observação: considere que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Então, essa região aqui é plana. Então, depois que ele percorreu 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro, ele quer saber qual é a altura atingida pelo avião. Qual é essa altura aqui atingida pelo avião? Aí, a gente já tem ângulo e medidas. Então, a gente vai ter que dar um jeito de relacionar aí ângulos com medidas de um triângulo retângulo, certo? Então, vamos lá. Aí, acho que aqui eu vou conseguir te explicar melhor, Vitor, qual relação usar, ou por que você não precisa se preocupar, na verdade. Você pode usar qualquer uma. Aqui o ângulo de 90, certo? E aqui é um outro ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. O que eu sei? Eu sei que a soma de todos os ângulos de um triângulo retângulo vale, de um triângulo qualquer, nem precisa ser retângulo, triângulo qualquer, vale 180 graus. Então, eu sei que alfa mais 30 mais, lembrando que esse ângulo aqui vale 90, porque é um ângulo reto, mais 90 é igual a 180. Fazendo as contas, 90 mais 30, 120, passa para lá diminuindo, 180 menos 120, 60. Então, eu sei que o meu ângulo alfa, na verdade, ele não vale mais, não vou chamar ele de alfa mais, porque eu sei que ele já não é alfa mais. Ele é... Opa! 90 não. 60 graus. Tenho os meus 3 ângulos. Eu quero saber qual é esse cateto do nosso triângulo. Prestem atenção. Esse cateto X que eu chamei aqui, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente ao 60, certo? Quando eu falo adjacente, é o que está colado a ele. Ele é o cateto adjacente ao 60. Beleza. Só que ele também é o cateto oposto ao ângulo de 30. Concordam comigo? Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Basicamente isso. Vamos ver. Conforme eu falei para vocês, seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vamos lá. Cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser igual ao cateto adjacente a ele, que no meu caso é o x, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso aqui vai valer 1000. Beleza. Cheguei a uma relação trigonométrica aqui, Eu sei quanto vale o cosseno de 60? Sei. Eu só bater na calculadora quanto vale o cosseno de 60. Eu vou descobrir quanto vale x. Mas eu quero provar para vocês que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, eu não vou ver mais o ângulo de 60. Eu vou passar para ver o ângulo de 30. O que eu quero achar no ângulo de 30 é o cateto oposto, certo? Então, se é o cateto oposto, eu vou trabalhar com o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto a ele, que é o x, no nosso caso,
dividido pela hipotenusa, que é o 1000. Aqui, ó, provei que cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Assim como o cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 60. Essa é a relação mais importante que vocês podem usar. Então, aqui eu te mostro que você pode usar tanto cosseno quanto seno. O que você precisa entender é, se eu for usar o 60, eu tenho que usar cosseno, porque o x no 60 é o cateto adjacente. Se eu for usar o seno, eu tenho que usar... Não, perdão. Se eu for usar o 30, eu tenho que usar o seno, porque o cateto que eu quero descobrir é o oposto ao 30. Então é basicamente isso. Aí na calculadora, se eu botar seno, por exemplo, vou usar o seno de 30. Seno de 30, que no caso vai dar seno de 30 vezes 1000, que dá 500. Ou o cosseno de 60 vezes 1000, que vai dar 500 do mesmo jeito. Beleza, galera? Entendeu aí, Vitor? Quando o que eu te expliquei, que eu tentei te falar aí, que é a questão de qual que eu vou pegar? Depende. Eu vou pegar o que você quiser. Entendi. É um pouco mais complicado essa aí, né? Questão. Não é nada, isso aqui é facinho, rapaz. Mas deu para entender aí. Tem que botar na cabeça. O que precisa aqui? Saber que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é seno sobre cosseno ou oposto sobre adjacente. É isso que precisa saber. Esse tipo de questão é basicamente isso. São as relações trigonométricas. Isso tem que saber, né? Tem que saber de cor e salteado. Porque se vocês souberem isso, a vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Então, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Relações trigonométricas. Seno de qualquer ângulo. Ó, que eu acho mais bonito. Seno de φ. Vou botar φ, não, senão depois você não vai entender. Né? Seno de alfa é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eita. Quando eu coloco alfa e beta, é só para vocês entenderem que de qualquer ângulo, seno de qualquer ângulo é o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hipotenusa não, né? Hipotenusa dividido pela hipotenusa. Ei, travou. Jesus, o que houve aqui, meu Deus? Hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de qualquer ângulo, e aqui nesse caso sendo o mesmo ângulo, né, é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Espera só um instantinho. Então, a tangente é o seno sobre o cosseno. Se eu substituir aqui, ó... Por que isso aqui não... Deixa eu fechar essa merda aqui de novo. É bom que marca bastante na cabeça de vocês. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa
Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente desse mesmo ângulo aqui vai ser igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno do ângulo. E se eu substituir, o que eu vou ter? Cateto oposto virou um samba do... Cateto oposto dividido por hipotenusa dividido por cateto adjacente dividido por hipotenusa. Na hora que eu faço aqui, ó, eu multiplico os extremos, né? Lembra como é que faz isso? Quando eu tenho duas frações dividindo entre elas, eu multiplico os extremos, então vai ficar cateto oposto vezes hipotenusa, dividido por cateto adjacente vezes hipotenusa. Eu posso cortar hipotenusa com hipotenusa. Por isso que a tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto sobre cateto adjacente. Essas são as relações trigonométricas que vocês precisam saber. De cor e salteado. Beleza, galera? Beleza, Paulo. Passando para a próxima questão. Ele me fala que a Torre Eiffel ela é uma torre treliça de ferro do século XIX, localizada na Champ de Mars, em Paris, que se tornou um ícone mundial da França e se tornou mais reconhecido no mundo. A figura abaixo representa uma ilustração da Torre Eiffel. Cadê? A figura abaixo aqui representa é uma representação da Torre Eiffel. Ele fala que a uma distância de 40 metros do solo, a Torre Eiffel é vista sobre um ângulo de 20 graus, como a ilustração da figura acima. Qual é a altura da torre? Nada mais diferente do que a gente acabou de fazer naquela outra questão, e que não vai sair, vai ser tudo muito parecido. Tá? Eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho essa distância aqui, que é 40 metros, tenho esse ângulo aqui, que é 20 graus. Ele me pede essa altura. Se eu tiver um ângulo, um só, porque um outro eu tenho, né, que é 90. Mas se eu tiver um ângulo e uma distância, eu consigo achar tudo. Consigo achar a hipotenusa, consigo achar esse cateto, consigo achar esse ângulo. Mas só para a gente já ir habituando. Então, ó, vou copiar o desenho dele aqui. Aqui está a Torre Eiffel. Ó. Obviamente, eu não vou desenhar ela. E ele me fala que esse ângulo aqui dá 20 graus. E me pede essa altura. Opa, me pede essa altura aqui. Só que ele me fala também que essa distância é 40 metros. E me pede qual é essa altura. Então, a primeira coisa, o que a gente já pode começar a sistematizar? Vocês devem começar a sistematizar. Um roteiro de cálculo, uma fórmula de execução. E o entendimento da questão como um todo, né? Então, por exemplo, o entendimento da questão aqui é o que eu posso pensar aqui, o que é. Quanto vale esse ângulo aqui? 90, né? Que é um ângulo reto. 90. Então, esse ângulo vale 90. E esse aqui vale quanto?
70. É isso aí, 70. Beleza. E ele quer esse X aqui, ó. Aí eu volto a falar que eu estava conversando com vocês. Para eu achar aquele X ali, ó, ele é o quê? Ele é cateto adjacente de 70 e ele é cateto oposto de 20. Então, eu posso usar o cosseno de 70, que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah, mas aqui na verdade não, né? Porque ele não me dá a hipotenusa. Ele não me dá o valor da hipotenusa. Certo? Então, o que eu posso usar? Eu não quero saber, eu não vou saber, não sei quanto vale isso aqui, nem quero descobrir quanto que é. Eu posso usar, nesse caso aqui, o quê? A tangente. Tangente. Isso aí. Eu posso usar tanto a tangente De 20 e 70. Isso. Tangente de 70, que vai ser igual ao cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente. Como posso usar também a tangente de 20, sem problema. Só que a tangente de 20 é o cateto oposto a ela, sobre 40. Estou fazendo aqui. O resultado vai dar o mesmo. (14,5) aproximadamente. Achei. Tava. Beleza. Beleza, galera? Você fez na fórmula da calculadora, Paulo, usando para achar o valor em 14,5? Ó, eu fiz. Fiz aqui, né? Usei aqui, né? Quer ver? Usei aqui, ó, tangente, pega. Você pode botar tangente de 70, que dá 2,74, é igual a 40 sobre x. Então, aqui, na verdade, ó, x é igual a 40 dividido por isso aí, né? Que dá 14,55. Como posso fazer também aqui, ó. Só que nesse caso, a tangente de 20 é 0,36. É igual a x sobre 40. Então, nesse caso aqui, o x vai ser igual a 40 vezes 0,36, que dá 14. Aqui vai dar 14,4, mas dá a mesma coisa, 14,5 aproximadamente. Como que é essa fórmula da tangente aí, Paulo? Você pode passar rapidinho? A fórmula da tangente, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas a tangente, o bom é você entender que a tangente é seno sobre o cosseno. Tangente é seno sobre o cosseno. Não, entendi. Tá jóia. Ou que depois de tudo vai dar cateto oposto sobre o cateto adjacente. Justamente por conta daquela relação que eu fiz agora há pouco. Se a gente pegar seno sobre cosseno, vai dar cateto oposto sobre hipotenusa, sobre cateto adjacente sobre hipotenusa. Multiplica os extremos, vai cortar a hipotenusa com hipotenusa e fica cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Beleza. A unidade de medida. Tá meio fora, né? Tá meio fora de... Será que a Torre Eiffel só tem isso aí?
No próprio iniciado aí, ele deu a tangente de 20 aí, o valor. Ah, ele deu tudo, né? Deu. Eu nem tinha visto. Mas beleza, sem problema. É bom usar assim, quando dá assim, gente, é bom usar certinho o número que ele deu, tá? Porque aí você vai chegar no resultado que ele pede lá. Ele joga na fórmula e... Aqui eu nem falo questão, nem falo assim, joga a fórmula pra gente, né? Então. O importante, gente, é entender essa relação, que um é complementar o outro, um com o outro vai dar 90 graus, e que o seno de um é igual ao cosseno de outro, como eu mostrei para vocês várias vezes hoje aqui. Trigonometria, sim, não é difícil, é entender o que está acontecendo. A partir do momento que vocês conseguem entender o que está acontecendo, e aí volto a falar, a vida de vocês vai facilitar um bom bocado. Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa que ficou aí, algum comentário que vocês queriam fazer? Para a aula de hoje, as dúvidas só aparecem na hora que você pega para fazer. Na aula de hoje, pessoal, mete o ferro, pega os exercícios do trabalho, do livro, pega tudo e vai fazendo. Porque aí vocês vão tendo dúvida e pode perguntar no grupo, pode perguntar para mim. Beleza, galera? Boa noite para vocês aí. Tá, show. Valeu. Depois estamos juntos. Vocês também. Tchau. Professor. Opa!